me falou sobre o vestibular dele. O meu vestibular foi no ano de 1950. Éramos 80 candidatos. Nessa época, a turma de vagas, nos informaram, era de 10 vagas para assumir a faculdade, para iniciar os estudos. Aconteceu que, na realidade, passaram 50, porque tinha muita gente de fora, o pessoal vinha porque achava que o vestibular daqui, naquela época, ia ser coisa de abertura para todo mundo. Era o ano de 1950, era o terceiro ano de início de atividade da Faculdade de Medicina do Ceará. Então, na realidade, isso não aconteceu. Passaram só 10. Que compunha a minha turma eram os 10. Vocês devem ter sido, grande parte dos presentes aqui, alunos não só de mim, porque eu entrei na faculdade, na anatomia, iniciando a neuroanatomia da Faculdade de Medicina em 1957. Na época era o professor Saraiva Leão e tinha mais o Pio, mas não tinha ninguém que se dedicasse explicitamente à neuroanatomia. E então, o professor Saraiva me disse, Jaci, você vai se dedicar a dar aula de neuroanatomia. Então, assim eu iniciei minha atividade de professor da Faculdade de Medicina em 1957. Foram anos em que tive muitos alunos, grande parte de vocês, os mais antigos, evidentemente, inclusive da turma de Vladimir. E depois, como a minha tendência era neurocirurgia, eu passei para o departamento de cirurgia e iniciei as minhas atividades como dando aulas de neurocirurgia na faculdade. E posteriormente cheguei até a conseguir, junto à Universidade Federal, a criação da disciplina de neurocirurgia, que já não existe mais, acabou. Mas eu consegui que essa disciplina existisse e como o local mais adequado pelas qualidades de condições era o Hospital Geral de Fortaleza, eu e os meus auxiliares, nós dávamos a disciplina de neurocirurgia no Hospital Geral de Fortaleza. Maria Ramalho está aqui presente, deve se lembrar disso, que é da mesma época, e Vladimir também. Bom, então no meu vestibular não houve essa coisa que houve no do Vladimir. Por quê? Eu explico. Em 1950, nessa época, não ainda era uma universidade federal, a Universidade do Ceará. Era uma universidade reconhecida pelo governo federal, mas não era a Universidade Federal do Ceará. Então, a Faculdade de Medicina, portanto, não era também federal, era só reconhecida pelo governo. Basta que vocês saibam que os professores, todos eram médicos, e, claro, médicos que toda condição aqui no estado de serem professores de medicina, mas eles não tinham remuneração de espécie alguma. Eles, do próprio bolso, é que financiavam a manutenção do curso de medicina naquela época. Aconteceu assim durante meu curso todo, até o ano de 1955, quando eu fui, então, receber o meu diploma de médico. Nesse ano de 1955, foi reconhecido a Faculdade de Medicina como Faculdade Federal. Então, a minha turma foi a primeira turma quando a faculdade passou a federal.
Então era isso que eu queria comunicar brevemente para vocês, para não me estender mais, e dizer que fiquei muito feliz com essa lembrança do Vladimir, principalmente para nós que fomos precursores na Faculdade de Medicina. Eu fiquei muito feliz de ouvir o Vladimir hoje. Muito obrigado. Ele manda sempre, viu, pessoal? Apenas para aliviar a tensão, eu ainda estou com taquicardia. Bom, mas um fato interessante que aconteceu na nossa turma, eu não sei se com as outras aconteceu isso também. Último dia de aula do ano de 1960. Último dia. Aparece no final da aula. Quem aparece na sala? Doutor Geraldo de Souza Tomé, conhecido como o arranca-rabo, o homem que reprovava todo mundo virava a noite estudando, noite e dia, para passar na matéria dele, na anatomia patológica. O pessoal ficou logo sempre olhando assim, tinha que o doutor Tomé que é aqui, pelo amor de Deus, tal. Aí o doutor Tomé subiu a palavra para o doutor Tomé disse: eu sou o Geraldo de Souza Tomé, vou ministrar, você vai ministrar anatomia patológica no próximo ano. Quero marcar a primeira atividade nossa para a primeira aula do próximo ano. No dia tal, tantas horas, nesta sala, nós teremos uma prova de anatomia patológica. Prova, professor, sem aula. Não precisa de aula. Você lê o livro do William Boyd, que era o autor do livro de anatomia patológica, as primeiras 256 páginas, está lá, as generalidades sobre a anatomia patológica, sobre edema, dor, essa coisa, inflamação, essa não precisa, vocês leem no livro. A prova será sobre esse assunto. E outra coisa, vai ter ponto negativo, ou menos tirou menos 8. Mesmo tirando um 10 na segunda prova, ele ficava horrível, né? Incrível. Aí quiser fazer outra greve, pelo amor de Deus, greve não, vamos estudar e é uma boa prova, é muito melhor. Quero dizer o seguinte, doutor Tomé, com isso aí, foi um dos mais votados por nós da turma, naquele livro, indicado como um dos melhores professores da turma. Uma coisa espetacular. Todos compreenderam que a sistemática dele era aquela, e não era errada, estava certíssima. Então, o doutor Tomé queria que eu estivesse presente para demonstrar a ele os nossos encômios pela atitude dele como nosso mestre. Então, muito obrigado a todos. Ok.